Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Debate Unibrasil. O tema de hoje é voltado para a crise social em nosso país. A crise política e econômica pela qual passa o Brasil já trouxe muitos danos, como o desgaste da política e dos políticos, o aumento do desemprego, a alta da inadimplência, quebra do investimento público e privado, e com isso vem a crise social, já que a população está dividida entre pró e contra governo, trazendo várias manifestações e pouca tolerância pela opinião contrária, o que acaba gerando conflitos. Lembrando que no dia 17 de abril foi aprovado na Câmara dos Deputados em Brasília a autorização para o prosseguimento no Senado com o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Ao todo, foram 360 votos favoráveis e 137 votos contrários. Essa situação agrava ainda mais a crise social. E para este debate, nós convidamos dois convidados para falar sobre o assunto, né? A professora Ana Carolina Cleve, ela que é mestre em ciência política pela Universidade Federal do Paraná e a professora no Unibrasil. Tudo bem, professora? Tudo bem, Wando. Obrigada pelo convite. Primeira vez que estou aqui na TV Unibrasil e fico muito lisonjeada pelo convite de estar representando a Faculdade de Direito, e sobretudo num momento tão importante e tão polêmico do nosso país, né? Tá certo. E também quem topou conversar conosco foi o psicólogo Fernando Schreiber, ele que é mestre em Psicologia Social Comunitária pela Universidade Tuiuti. Tudo bem? Tudo bem, Wanda, tudo certinho. Obrigado pelo convite. Estamos aí para tentar conversar um pouco, entender o que está acontecendo, que a situação está bem conturbada. Né? Para iniciarmos a nossa conversa, né? Na visão dos senhores, o que podemos entender como sendo crise social? Veja, Wanda, não é tarefa fácil definir crise social. Qual é a minha interpretação do que vem acontecendo, né, no cenário brasileiro? Me parece que essa crise social é um resultado de um descontentamento generalizado da sociedade, né, com as instituições, sobretudo com quem é destinatário do voto dessa população, né? E o porquê desse descontentamento? Porque me parece que a população paga, quer dizer, veja, só imposto de renda, que quase 30% da renda, né? E não vê resultado disso. Então, qual que é o problema? Você vê muita corrupção, quer dizer, a mídia noticiando corrupção o tempo inteiro, e a vida, o cotidiano das pessoas, falta saúde, falta educação. E para agravar, né, o que eu acho que é determinante para essa crise social, que é o que leva as pessoas para as ruas, é a crise econômica, né, que elas caminham juntos. Quer dizer, o que me parece, a minha interpretação o que levou as pessoas às ruas é justamente o fato de que o desemprego, as pessoas não conseguirem mais ter a mesma capacidade de consumo. Talvez se as pessoas estivessem com capacidade de consumo, né, que o problema não mexesse no bolso, talvez esse movimento das ruas não seria tão grande, né? Então, resultado, né? Para concluir, o que me parece é que é muita corrupção, as pessoas veem esse desvio de dinheiro grande, a mídia noticiando isso o tempo inteiro, e elas levam uma vida muito difícil. Quer dizer, falta de direitos fundamentais básicos, né, no seu cotidiano, e falta capacidade de consumo agora, e desemprego muito alto. Agora, essa existência dessa crise é somente nesse momento dual a qual nós estamos vivendo, ou basicamente ela já está instalada há muito tempo aqui no Brasil, desde os primórdios aí da colonização? Eu acho que o conceito de crise social, ele pode ser muito confundido com crise política, né? Quando a gente fala que estamos vivendo uma crise política, uma crise econômica, mas quando a gente fala em crise social é porque a nossa sociedade ainda não encontrou uma identidade social. Então, essa desconstrução política que é feita hoje em dia, que leva eles para a rua, eu não acho que nem seja tanto o fato de mexer com o dinheiro, porque nós
se fizermos um flashback da história da política brasileira, a gente vai ver que ela sempre foi controlada pela mídia. E a mídia é quem controla hoje em dia toda a parte de evolução econômica brasileira. Então, se estamos em crise, podemos até estar num conceito político, se a gente entrar no conceito da política, se ela foi boa, se ela não foi boa, a gente vai falar de outra coisa, mas eu acho que a crise momentânea, a crise social, ela é causada pela própria mídia, né? A mídia fala que você está sem dinheiro, você começa a sentir reflexo, porque se eu digo que que estamos em crise, você vai gastar menos, vai deixar de rodar menos dinheiro e você vai sentir a crise no bolso, mesmo que ela não exista. Mesmo Agora, que dentro eu possa ter o meu dinheiro. Então, quando a gente fala em crise social, eu como psicólogo social não tenho tanto conhecimento da parte de crise política. Eu acho que tenho minhas ideologias, tenho minhas ideias, mas não posso entrar a fundo. Mas essa falta de identidade social é por ver que aquilo que eu acreditei que iria dar certo não está dando certo e eu não sei o que fazer, eu não entendo o que está acontecendo, eu vou me apoiar naqueles que estão dizendo como eu devo pensar ou como eu devo agir e vou fazer o que eles estão mandando. Então, eu vou para a rua, eu saio, eu grito, eu bato o pé, porque eu não sei parar, pensar, refletir e falar o que eu devo fazer agora. Aqui eu concordo também dessa questão de identidade e desse conflito, porque me parece que a gente vive isso, uma crise de representatividade também. Veja, nós temos 28 partidos no Congresso e a população não se identifica com aqueles representantes. Algo está errado, né? E aí acontece justamente esse conflito. Quer dizer, eu quero sair às ruas, eu quero dizer que as coisas estão erradas, mas eu não sei dizer o que está errado. Eu estou contra tudo que está aí. E aí, não é isso? Exatamente. E aí o que até acontece? mesmo muitos nos seus discursos, né, na votação, Mas é claro que deflagra. eles praticamente, né, falavam ali em nome das pessoas, dos eleitorados, né, das pessoas que elegeram, né. E mesmo que a favor do impeachment, as pessoas ficaram perplexas com aquele discurso. Quer dizer, quem eles representam, afinal de contas? Que interesses eles representam, né? E aí, vejam, com as jornadas de junho de 2013, é exatamente o que você falou. Quer dizer, as pessoas saíram às ruas com demandas completamente heterogêneas. Quer dizer, não existia um foco. Mas o que deflagrou? Justamente uma questão econômica, né? Sim, e aí com depois, certeza. não é pelos 20 centavos, né? Não é, mas né? É o que me leva na rua. Eu sei que não é por aquilo que eu tô ali, mas eu também não sei por que é. Então Mas então foi determinante a questão econômica, mas aí vem essa questão de quebra da identidade, as pessoas precisam falar. Aí foi o motivo, foi o canal que as pessoas acharam para demonstrar essa insatisfação. Né? Agora, diante desse cenário de crise social, o que vocês acham dessa crise para a evolução do país? Ela é positiva ou ela acaba sendo negativa aí? Bom, complicada. Dentro da psicologia, a gente acredita que toda crise ela é, de certa forma, positiva, porque ela leva à mudança. Entretanto, a gente vendo a situação do jeito que ela está sendo conduzida, a gente precisa pensar assim, até qual ponto nós estamos mudando ou estamos retomando no sentido da inércia, porque eu como indivíduo, quando eu entro em crise, eu posso tanto evoluir, passar por essa crise, aprender e evoluir, ou se eu não sei como evoluir, eu tendo a voltar ao estado que eu era antes. E se você pegar a construção política brasileira, ela é sempre feita por tentativa e erro, isso não deu certo, eu vou tentar aquilo. Eu acho que faltam, dentro da política, eu acho que deveria ser obrigatório para você ser vereador, para você ser deputado, você ter um estudo dentro da ciência política. Política é ciência, política não é um jogo para você brincar, para ver quem tem mais poder. A gente está falando de um desenvolvimento de nação, a gente está falando de representatividade. Então, as pessoas que estão representando, elas precisam ter conhecimento do que elas estão fazendo, do porquê que elas estão ali, e não simplesmente respondendo a ideologias partidárias ou de bandeira. Então, eu acho que a crise é importante se daqui para frente a gente começar a pensar em reforma política, reestruturação, análise de erros, realmente olhar aquilo que está acontecendo e entender o que está acontecendo. Agora, se for para repetir aquilo que foi feito desde sempre na política brasileira, desde antes da ditadura, se a gente pegar as capitanias hereditárias e fizer uma análise de capitanias hereditárias até a política que a gente tem hoje, a gente vai ver que a mudança é de nome, é de padrão e não realmente de democracia
e de vontade. Até porque eles mexiam muito com um povo onde foi dada uma democracia para um povo que não sabia o que era democracia. Não sabia qual é o peso daquilo ali. Você fala assim, eu estou te dando representatividade. Mas você vai representar o quê? Não, você vai votar em mim e eu vou ter o poder. Tá, mas qual é a representatividade? Você não está empoderando a população. Você está dando poder na mão de alguém que vai responder por você e não para você, não por aquilo que é necessário para você. Mas ele está usando simplesmente o teu espaço. Agora o Fernando falou, professora, nessa questão dessa formação necessária, né, até mesmo para um político, ou até mesmo para um vereador, um deputado, né, ter um pouco de noção de política, né, de ciência política. A senhora concorda com isso, professora? Olha, é que eu acho complicado. Sabe que quando eu entrei na faculdade de Direito, eu me questionava, gente, mas essas pessoas precisavam ter um estudo mais qualificado, precisavam ter uma faculdade e tal. Hoje, eu revi essa minha ideia, tá? Por que eu revi essa posição? Porque senão a política fica muito elitizada. E a política não é o espaço para a elite. A política é um espaço que também pode representar os interesses da elite, mas é para representar os interesses de todos. Então, se eu exijo que a necessidade de ter uma formação, do político ter uma formação para ingressar na política, eu acabo que permito apenas uma parcela entrar. E aí eu não tenho os políticos representando, enfim, a população toda, né? Principalmente aqueles que mais precisam. Agora, eu posso concordar que uma vez que o político entre, que o próprio o legislativo, o próprio executivo possa fornecer ou subsidiar, então uma formação. Até mesmo, aí sim. Até mesmo assistindo o debate, não, a votação de ontem, né? Muito se falava em nome de Deus, em nome da família, e pouco se falava, né, nesse discurso mas aí, que está ocorrendo no país. Né? Me assustou, para falar bem a verdade, me assustou um pouco a votação de ontem. Não pelo resultado, porque já era um processo esperado, né, que o governo vinha enfraquecendo. Agora, vinha sem força, né, no Congresso. Mas me assustou a fundamentação. Mas, por outro lado, é reflexo da ideologia daquelas pessoas, né? E aí... É que eu vejo não só um reflexo de ideologia, mas essa dificuldade, como ela fala assim, colocaremos pessoas de os grupos de todas as comunidades que precisam de uma representação e lá dentro se dará formação. O que ocorre hoje? Eles entram com a proposta e acho que muitos têm realmente a vontade de estar representando, mas quando você se depara com o sistema político, você é só mais um e você fica à mercê daquele modus operandi, daquele modus operandi que coordena a política hoje em dia, que é quem tem mais dinheiro. E não tem força. Não tem força. Não tem força, né, para reagir. Né? Agora, quanto a pergunta que você tinha feito antes, se tem algum ponto positivo nisso, eu, assim, particularmente... não vou dizer se eu concordo ou não com essas manifestações, assim, eu sou meio resistente, né, mas, enfim. Mas qual é o ponto positivo disso? As pessoas estarem nas ruas. Toda manifestação é legítima, né, na minha opinião. Então, as pessoas estão mais preocupadas com a política. A política, tudo bem, né, tem gente que faz comentários, enfim, infundados, mas está preocupado, está manifestando o interesse com a vida pública. E aí esse ponto eu acho bem importante. Mesmo não sabendo em que rumo deve ir, mesmo mas só querem uma mudança. Mas né? quer uma mudança, quer dizer, está acompanhando, enfim, está se manifestando, quer dizer, isso numa democracia é importante, né, a participação. Agora, nós percebemos que há muitos discursos aí, né, carregados de ideologias, né, e se degladiando aí nas redes sociais e também em espaços físicos, né. Consequentemente, né, muitos acabam aí com os ânimos exaltados, né. Vocês analisam essa questão?
Olha, Wanda, é difícil, porque eu vou te falar que eu mesma já me vi em algumas situações muito irritada com tudo aquilo que eu lia no Facebook. Eu acho que, assim, qualquer discurso, as pessoas são livres para manifestar suas ideologias. Mas eu tenho medo e tenho receio de qualquer discurso muito radical. Eu acho perigoso generalização e me parece bastante... o que eu venho vendo, assim, eu até esses dias fiz um texto para os meus alunos. Eu tenho medo de quem tem muita certeza das coisas. E é isso que eu tenho visto. Agora, de fato, Fernanda, são ideologias ou não? A gente pode comparar isso? Eu acho, quando a gente fala em ideologia, a gente fala de pensamentos fundamentados. E o que a gente vê na internet são discursos de ódio com repetições ideológicas que às vezes nem são deles, são coisas que eles... Reproduções do que eles acreditam, do que eles acham ser melhor, mas sem uma fundamentação. Então, para a gente falar assim, essa é a minha ideologia, uma pessoa que diz que essa é a ideologia dela, na hora que eu sentar para conversar com ela, ela tem que, no mínimo, poder fundamentar isso, deixar fundamentado. Então, porque, você está dizendo que praticamente seria ideologia se tivesse fundamentações e não uma reproduções de pensamentos porque eles são levados a reproduzir, né? Você se coloca numa situação onde você precisa, você é obrigado a votar, você não entende o que está acontecendo, você precisa escolher. E isso parece o quê? Parece time de futebol, né? Você nasce e fala assim, filho, você vai torcer pro time da mãe ou você vai torcer pro time do tio que torce para outro time? Mas virou isso, Fla-Flu, assim, política, né? Política hoje, a ideologia política, ela não existe. Ela existe uma ideologia partidária do que a bandeira levantou lá em 1964 para frente, em 69 para frente, né? 69? Término da ditadura militar. Onde começa a entrar os partidos políticos, ali sim nós temos a construção de uma ideologia. É que depende do marco, né? Ou com a nossa promulgação, você entender que é com a promulgação da Constituição de 88, ou com o primeiro voto direto. Mas ali a gente começa para a construção ideológica. E o que acontece desde então? Essa ideologia ela nunca foi revista, porque o país evoluiu. Você falar que o país é o mesmo país daquela época, ou você está falando num contexto completamente deturpado, ou você não consegue lembrar de como era épocas atrás. Porque nós temos uma evolução. A própria evolução cibernética já é uma evolução que já faz com que a gente precisa que a gente tenha que rever nossos conceitos ideológicos. Então, você pegar uma política e colocar toda ela em cima de ideologias passadas, defendidas por partidos, e obrigar as pessoas a escolherem, isso não é ideologia. E é por isso o discurso de ódio. Porque quando eu preciso defender aquilo que eu não tenho fundamentação, eu parto para agressão. Porque ou estou certo, ou estou errado. E política não existe certo ou errado. Existem contextos, né? Eu preciso contextualizar, eu preciso ver, eu preciso analisar no momento em que eu estou passando, situação econômica, situação social, situação financeira, o que é mais importante. Preciso ter um olhar científico. Por isso que eu falo, e agora ela colocou melhor ainda, as pessoas que entram dentro da política deveriam estar usando aquele dinheiro não para auxílio moradia para eles, mas para formação de conhecimento sociopolítico, de conhecimento cultural político brasileiro. Agora, a situação que estamos vivendo, né, hoje, é resultado de um acúmulo de erros ou acertos do passado aí? Vocês analisam essa questão, professora? Olha, Wando, é difícil responder, assim. Eu acho que é um conjunto de fatores, né? Eu posso dizer que, a nossa democracia é recente, né? A nossa democracia é recente, a gente tem um problema cultural aí, com certeza tem um problema cultural. E acho que o que a gente está vivendo, o que é resquício do passado, eu ouso dizer que a gente está retomando uma luta de classe. Porque eu vejo isso. Quer dizer, esse ódio do PT me parece que é um ódio de uma classe que o PT representa. Por quê? E aí maquiam essa preferência, né, com esse discurso a favor da corrupção. Concordo. Sabe? Concordo. Porque se você é a favor da corrupção, então você não é a favor do PT. Você é a favor da corrupção onde ela esteja,
né? Então, não vamos ser seletivos. Então, assim, para mim é um conjunto de fatores. É difícil você definir exatamente a causa disso, se é um problema. Acho que são coisas atuais também e são coisas que vêm. E o problema da internet é uma questão também. Quer dizer, fica mais fácil de você disseminar o ódio. Por quê? Tem a questão do anonimato, né? Quer dizer, também. O ônus da manifestação é menor. Quase não incide, né? E as redes sociais, elas trazem um grande problema que geralmente seus amigos no Facebook, que o Facebook hoje é a rede social mais utilizada para propagar, são pessoas que tendem a pensar como você. São raros aqueles amigos que não pensam. Que não pensam como, porque a gente tende a se socializar mais com pessoas que a gente tem uma afinidade. Dificilmente você vai ter um amigo que você convive todo dia e que tudo ele pensa diferente de você. Porque não dá, a não ser que exista um respeito muito grande de ideias, de conversas, mas mesmo assim ele não vira briga. O que acontece? Se eu vejo um discurso, o PT está roubando você, tome cuidado, aquilo é retroalimentado por todos os meus amigos, inconscientemente eu já faço disso um pensamento meu e já entendo que eu estou na mesma luta que eles e o mundo que não está ali, que são os outros, que são as classes, o MST, a CUT, ou qualquer coisa que represente o PT e que não representa. O PT representava um país, durante 12 anos de governo ele representou um país. Eu, hoje em dia, se eu estou aqui com você falando faculdade, eu devo também um pouco ao PT, porque utilizei do FIES. Então eu vou falar o quê? Que o governo não foi bom, porque agora a mídia diz que está uma corrupção e dentro de provas e não provas, de investigações, eu jogo toda a corrupção dentro de uma massa, que seria o PT, e o resto da política não se é discutido, não se é falado. Ou eu faço ele acreditar que primeiro eu vou tirar o PT e depois eu vou pensar no resto? Gente, quem está tirando o PT não é a população. Quem está tirando, quem está a favor, e quando digo golpe, não digo um golpe contra Dilma, um golpe contra um PT, mas um golpe contra a democracia, um golpe contra aquilo... Contra as instituições, contra o que a gente construiu, né? Contra aquilo que foi construído. Por quê? Porque quem está tirando não são 100 milhões de brasileiros. Então, praticamente essa guerra entre os partidos, deputados. praticamente essa guerra entre os partidos tem reproduzido aí, né, no dia a dia, na sociedade, né, até mesmo no dia da votação, né, muitos ali uniformizados, né, com a camisa da seleção brasileira, né, que podemos entender que é a favor do impeachment e praticamente aqueles que são a favor do governo, né, contra o impeachment, estavam ali de vermelho, né, e alguns se conflitaram ali, segundo os noticiários, né. O que vocês acham disso? Essa guerra entre os partidos tem refletido diretamente na sociedade, nesse caos, né? Não, com certeza. E aí o problema midiático também, que cria na sociedade, na população, e ele pode falar melhor do que eu, porque é o campo dele, a psicologia, é uma sensação de pertencimento. Pertencimento. Né? Então, essa coisa de você sair igual, com a camiseta do Brasil, essa coisa nós e eles. Nós estamos aqui nessa luta. Somos uma nação, estamos numa luta, né? E a mídia dá, então, esse tom maior, incentiva isso. E, bom, basta ver a questão da República de Curitiba. As pessoas começaram a fazer check-in no Facebook dizendo que estavam na República de Curitiba. É uma sensação de pertencimento. Nós pertencemos a essa comunidade, República de Curitiba, em que combatemos a corrupção. Né? Que não sabem nem do que se trata quando se chama de República de Curitiba, qual é o conceito que foi utilizado, né? Que a gente volta a um conceito da ditadura, né? A República é República... Não vou lembrar o nome agora, mas o conceito de república, utilizado em República de Curitiba, é um conceito, um dos primeiros golpes dados, que foi o golpe militar, onde toda a concentração era dentro de uma república e o golpe saiu dali. E daí, quando o Lula fala a República de Curitiba, ele não estava falando do lado da Lava Jato, ele estava falando da concentração onde está sendo construído um golpe. E voltando à questão da camisa da CBF e do pertencimento, de ser pró-impeachment ou contra o impeachment, daí eu falo assim, se eu sou contra o impeachment, eu tenho que ser petista? Porque eu não votei no PT, eu não concordo com o governo da Dilma em 12 anos, eu particularmente, eu não concordo, meu voto não foi nem Aécio nem Dilma, né? Talvez no segundo turno, onde eu tenho que escolher um dos dois, eu possa ter feito a minha escolha, mas
Meu voto no primeiro turno não é PT, então quer dizer que para eu, quando a gente chega numa democracia, as outras ideias elas são esquecidas, elas não têm que ser lembradas, é só as ideias daqueles dois que ficaram no final, tem que ser dual. Política não é dualística, né? Se a política fosse algo de certo ou errado, só as leis nos bastavam, né? Agora, diante de tudo isso, né, que o país vive, é possível sair dessa crise em uma sociedade que pouco se informa, né? Estávamos agora há pouco falando sobre a mídia. Qual saída para essa dificuldade, para sanar essa dificuldade? Existe uma saída, professora? Puxa, eu sou uma pessoa muito otimista, né? E eu falo assim, que o dia que eu... Primeiro que eu sou nova, né? Assim, eu acho que eu tenho muita energia e vejo que tem muita gente boa para construir um país melhor. Assim, vejo muita gente bem intencionada, né? Acho que nossas instituições são boas. O nosso desenho institucional é bom, com algumas modificações pontuais, né? Em alguma coisa ou outra. E eu sempre falo assim, o dia que eu me tornar pessimista, eu tenho que parar de dar aula, etc. Mas eu acho que o problema... Eu vejo saída, não sei te dizer agora qual seria a saída, mas eu acho que não é que as pessoas não se informam, acho que as pessoas se informam, sim. Talvez o problema seja informação de qualidade. Mas as informações estão por aí. Aliás, essa é a dificuldade. Tanta informação para as pessoas captarem, que é difícil você filtrar o que, de fato, tem qualidade, o que, de fato, é verdade daquilo tudo, né? Mas eu acho que tem saída. Mas, para ser sincera, não sei te explicar, não sei te dizer qual a melhor solução. Mas, assim, agora, penso que, primeiro, as pessoas respeitarem mais, menos arrogância, menos certeza e mais solidariedade. Quer dizer, é encarar o Brasil como um país de todos, né? Não um país dividido. Quer dizer, você ter compromisso com a República mesmo e não com um lado ou outro. Agora, a professora Ana fala que existem possíveis saída, né? E o senhor acha que tem saída ou não? Temos uma saída e está justamente ela já aproveitou para corrigir a informação. Não acho que nós vivemos numa sociedade não informada, mas uma sociedade que geralmente com informação demais, né? Até agora, por causa da internet, há tanta informação que eu já não sei mais filtrar. Então, a saída está justamente nisso, em você pegar um sistema de política de escola, um sistema pedagógico e reestruturar ele, não mais para o aluno ser o detentor do conhecimento, mas ser aquele que sabe trabalhar com o conhecimento, que sabe absorver, que sabe pensar, que sabe chegar nas próprias conclusões, que sabe fazer críticas. Eu trabalhei em escola e nas minhas aulas eu sempre falei assim para os meus alunos que o melhor aluno é aquele que me criticasse. Porque aquele aluno que tem a capacidade de me criticar, de olhar para mim e falar assim, professor, não concordo e não concordo por causa disso, é um aluno que está realmente aprendendo o que eu estava passando ali. Tem autonomia de pensamento. Tem autonomia de pensamento e sabe defender. É claro que falar não gostei, não concordo, bater o pé e dizer, não é autonomia de pensamento. Daí a gente volta porque a gente estava falando que é o discurso de ódio simplesmente por não concordar e não saber o que quer mudar. Agora, então, falando um pouco de aluno, né? Recentemente uma professora, né? De história, né, de um colégio tradicional aqui da cidade de Curitiba, né, fez um post aí no Facebook, né, sendo contra o impeachment e, na sequência, acabou sendo hostilizada pelos pais dos alunos, né, e acabou aí pedindo demissão. De fato, Fernando, falando na questão do aluno, né, como vocês observam a educação política nas escolas? Ela é boa ou ela é inexistente? Educação política é sempre boa, né? Sempre Quanto antes a gente começar a falar de política, melhor. E o que acontece é que, diante dessa crise política que a gente tem tendo, de uma crise social na falta de identidade, se alguém fala alguma coisa que eu não concordo dentro de sala de aula, isso chega no ouvido dos pais dos alunos, porque os alunos estão ali, são reflexo dos pensamentos dos pais, eles não desenvolveram um pensamento político ainda
para ter sozinho, chegar nas próprias conclusões. Então, geralmente, é uma repetição do pensamento político dos pais. Isso chega no ouvido dos pais e eles falam assim, você está doutrinando meus filhos. Não, para o teu filho ter um conhecimento político, é necessário que ele saiba o que é política, o que é comunismo, o que é capitalismo, o que é anarquismo, o que é fascismo. É necessário um conhecimento das formas de política para que você possa daí desenvolver o seu próprio pensamento e te levar até onde você pretende chegar dentro da política. E eu acho que devia ser obrigatório ter ensino da política da primeira série até o ensino médio em níveis políticos assim, não só político, mas também como social, como se comporta a nossa sociedade, quais são, como que eu aprendo a escutar o outro e ele ter uma opinião diferente da minha e eu não me sentir inferiorizado e querer brigar com ele porque eu estou me sentindo inferiorizado, né? Que a raiva nada mais é do que um grande narcisismo dizendo o que você está falando está me inferiorizando, como você ousa me inferiorizar, dizer que eu não sou capaz de pensar. Isso é raiva. Isso é o discurso de raiva. E o problema agora, para encerrarmos nosso bate-papo aqui, professora, você acha que ainda falta vontade, né, dos órgãos públicos, até mesmo do Ministério da Educação, em implantar uma matéria em que fale, né, ministre sobre política, para conscientizar, para formar essa opinião, ajudar a formar essa opinião? Olha, má vontade, não acho que seja má vontade. Como é que eu vou te responder essa pergunta? De fato, talvez seja... falta políticas públicas. Falta política pública, acho que falta política pública. E falta... Não é a prioridade, na minha opinião. Atual contexto, puxa, né? Não é a prioridade. Não sei, não é o que eles sentem. Necessidade muito mais imediatas a serem revistas, né? Mas eu acho que isso é fundamental, quer dizer, e também preparar para o debate, né? Que entra muito o que você falou, quer dizer, quando você prepara o aluno, o estudante para o debate, você incentiva que haja bons fundamentos, a que fundamente, então, né, respalde sua ideologia, etc., e esteja mais atento aos problemas. Mas me parece que, principalmente agora, quem nasceu depois de 90, assim, mais para o final, na verdade, da década de 90, nasceu com tudo meio pronto, assim. Então, já nasceu com as coisas acontecendo, não viu essa transição, né? Da Constituição Federal, da promulgação da Constituição, de como as coisas começaram a acontecer, os direitos foram implementados. Então, são justamente essas pessoas que simplesmente reclamam. Sabe? Reclamam, colocam um monte de placa, não sabe direito o que quer, né? Porque já nasceu com as coisas melhores. Quer dizer, não viu a transformação. É muito interessante porque a gente pega 3 gerações, né? Vamos pegar a WYZ, mas a geração da ditadura militar, que é uma geração que nasceu do calado, não fale de política ou você vai preso. Então, geração que eu acompanhei dos meus pais, dos meus tios, onde por muito tempo são críticos, são críticos muito recaídos, né? É aquela coisa assim, política não. Política não. Os críticos estão na política, né? Os críticos estão na política, no direito, no debate. Essa geração que pegou essa era e se tornou crítico e já está em outro patamar. Mas a população mesmo veio muito no não fale. Daí a gente entra na geração Y, que é o pessoal de 90 até 2000, como a professora falou, são os nascidos ali, onde estava tudo pronto, né? Informação fácil. Informação fácil. Meus pais falam que eu não preciso pensar nisso, então eu simplesmente absorvo a informação e passo para frente. Absorvo a informação e passo para frente. Não elabora, né? E eu tive agora a chance de estar trabalhando com o pessoal da geração Z, que são os nascidos depois de 2000, e muitos dos meus alunos, não só dos colégios particulares, mas também dos colégios públicos que eu dei curso e que acabaram me adicionando no Facebook, são as pessoas que ali no meu Facebook são os críticos, estão fazendo analogias, mesmo os que têm opinião a favor do governo, fundamentam a própria opinião. Então eu acho que a gente está num caminho para essa mudança.
Mas caminho exige tempo, exige paciência. Plantar uma semente exige com que você espere também ela começar a brotar. Não basta você arrancar a planta pela raiz e falar, agora eu vou plantar uma árvore. Que árvore? Porque não tem semente, não tem mais nada. Tá certo, então, infelizmente, o nosso tempo acabou. Muito obrigado pela participação dos senhores aqui. Até uma próxima pela oportunidade. conversa. Eu que agradeço, muito obrigado, Vânia. Obrigada. E o Debate Unibrasil fica por aqui. Se você perdeu algum de nossos programas ou quer passar toda a programação da TV, entra aí no nosso canal do YouTube ou na TV Campus. E até semana que vem. Tchau!